A origem da palavra emoção é movimento, para te colocar em movimento. Mas qual movimento? Então, assim, se Deus colocou o nojo lá, é para te proteger. Proteger de envenenamento, poxa, não, que sujeira, né? Essa sensação de cuidado, perigo, acende a luzinha amarela. A alegria, ela tem uma função de trazer a vontade de repetição de algo. Quando a gente passa um momento alegre, a gente quer repetir aquilo. Então, exercícios ali, áreas da nossa mente com relação a memórias positivas. A tristeza, ela tem uma função de regulação, de reflexão mesmo. Então, todas essas emoções, elas são positivas, até a tristeza e a raiva. O que traz doença, o que traz problema é não saber lidar com essas emoções. A Bíblia fala que Deus se irou. Então, ele fez a gente imagem e semelhança dele. Okay. Então, o problema é que a gente não sabe lidar com isso. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre. Hoje é o hashtag 62 já? 62. 62 episódios, Uau. 62 testemunhos de transformação, de ativação de fé. Eu espero que você já seja inscrito no nosso canal. Se você não for, te peço para que você se inscreva e explore todo o conteúdo. Hoje eu estou ao lado do amor da minha vida, Dona Elaine. A famosa Dona Elaine, né? Todo mundo me chama de Dona Elaine agora. E aí, hoje promete, hein? Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje promete, eu vou usar uma colinha aqui para ler o nome da nossa convidada e também a bio dela, né? É a Fran Wiksneski. E ela é mestre em psicologia, especialista em gente e autora do Emocional Blindado, o método Emocional Blindado. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Estamos de frente com uma autoridade hoje. Nossa, você gosta de psicologia, né? Imagina. Tudo bem? Tudo você, bem. Apesar desse sobrenome lindo, você nasceu no Brasil? Nasci no Brasil. Em que lugar? Curitiba. Você é de Curitiba? Sou curitiboca. Nossa, ou Chuvitiba também. Ah, é verdade. Chuvitiba. Tem Friuritiba também, porque o dia que eu fui lá tava frio. Tem. Tava bem gelado. E agora eu tô morando em Cachuvas. Cachuvas do Sul. Aqui a gente tem duas cidades também que tem esse nome, assim, que é Caraguatatuba e Ubatuba. Mas é praia, é pior ainda, né? E, nossa, legal, o Sul é fantástico, né? Eu adoro Curitiba em especial, assim, pela organização, né? Pela organização, achei muito, muito bacana. E você, fala um pouquinho sobre você, além de todas essas graduações que a Helene já leu. Me explica um pouquinho qual o contexto da sua família. Então, eu venho de um histórico de família, de uma família disfuncional. Meus pais brigavam muito, né, infelizmente era um lar cristão, mas tinha desavenças no casamento, né, entre eles. Então, eu lembro de eu crescendo, vendo aquilo, e eu queria entender o que passava na cabeça dos meus pais. Por que as pessoas brigam? Né? Por que só não se amam? Então, eu lembro de algumas vezes eu subi no telhado da minha casa para pensar. Era criança. Nossa. Subia no telhado da casa para pensar, para refletir, para observar, para tentar aprender sobre o comportamento humano. Então, isso é uma coisa que eu sempre quis desde criança. Já tinha curiosidade ali sobre o comportamento. Já tinha curiosidade de entender a mente humana. E eu acho que eu nunca falei isso num podcast. Eu queria ser cientista da mente humana. Então, a gente tinha um cachorrinho lá da vila que de vez em quando ele matava um sapo, uma galinha, né? As pessoas criavam galinha, né? Pra você. Exatamente. Hoje eu não aceitaria de jeito nenhum. Mas naquela época era objeto de estudo. Então o que eu fazia? Eu abria aqueles bichinhos para pegar o cérebro, para estudar o cérebro dos bichinhos. Eu pensava assim, nossa, o cérebro humano deve ser mais ou menos assim, né? Daí eu guardava num potinho de margarina com álcool e deixava escondido embaixo da minha cama. Porque eu era inocente, não sabia que a minha mãe ia varrer, ia puxar, ver um potinho de margarina lá. Então, mãe, são cérebros que eu quero estudar. Meu Deus, que fantástico. Já tinha essa curiosidade, então, desde a infância. Já. E isso se desenvolveu ao longo do tempo, assim? Você sempre teve
na ideia de estudar a mente? Sim, sempre foi uma paixão. Sempre foi uma paixão, só que não foi minha primeira graduação. Não foi? Eu entrei na faculdade de psicologia e eu tinha era uma faculdade particular, eu tinha um emprego que eu podia pagar e eu saí daquele emprego. Engravidei, saí do emprego, aconteceu, né, algumas situações assim, e depois eu não tinha que sustentar minha filha, aquelas coisas assim. Eu falei assim, eu não posso ficar sem estudar. Eu preciso conseguir um emprego bom, aquelas coisas assim, né? E lá em casa eu venho de um pensamento, meu pai falava assim, ou para você se dar bem na vida, ou você rouba ou você estuda. Meu Deus. Aquelas coisas, e eu ficava assim, né? Não tinha noção do impacto dessas palavras, mas eu peguei o estudar, ainda bem, né? Então eu realmente gosto de estudar. Eu fui fazer administração. E me formei em administração de empresas, o meu TCC foi sobre as emoções. Nossa, não deixou de... Já tava mirando já na psicologia. Foi sobre as emoções, o impacto do estresse, né, para as pessoas que trabalham em call center. Nossa, que interessante. Foi bem legal, assim, para a época eu quase não entendia, mas foi, por um curso de administração foi Sim. bom o projeto, né. E depois eu fiz psicologia, voltei, né, para finalizar a psicologia, que era o meu sonho, e daí não parei mais, né, fiz uma pós-graduação atrás da outra, fiz mestrado, dei aula para o curso de psicologia, fiz um MBA em neurociência, então, e até hoje a gente estuda, a gente nunca deixa de estudar, né, porque... Verdade. Sempre foi uma boa ouvinte, porque para gostar, né, de estudar o comportamento humano e ser uma psicóloga, acho que o principal ali é a audição, né? O ouvido treinado. Você sabe que, às vezes, isso é até ruim? É mesmo? Porque você, mesmo no dia a dia, nas coisas normais do dia a dia, você acaba vendo coisas que você não queria ver. E às vezes é só uma vida simples. Entendi. Você só queria estar vivendo algo, mas você sempre pega alguma coisinha a mais. Já tá diagnosticando todo mundo. Não, sim. Acabou. Estamos sendo estudados nesse momento. Não, é que assim, em situações específicas, né? Porque, só que você sofre muito. E a tua cabeça começa a funcionar, daí, opa, peraí. É que nem ler, eu falo, né, inclusive para as minhas alunas que são psicólogas, que existe dois tipos de estudo para gente que vai atender pacientes com uma visão cristocêntrica. Eu sempre falo para elas assim, ó, tem 2 tipos de estudo da Bíblia. Um que é o teu devocional. Ali você vai, e eu aprendi isso na prática. E já explico por quê. Então, se tem o teu devocional, é ali que você vai quebrantar o teu coração, que você vai se entregar, que você vai buscar cura, entrega, né? Algo pessoal e íntimo. E daí tem um outro estudo que você vai fazer, que é estudo aprofundado, teológico, histórico, né? De pegar o contexto, enfim, no caso ali, para entender o comportamento, o que influenciava o comportamento de Pedro, de Paulo, né? Muito bom. E então tem 2 tipos de estudo. Por que eu aprendi isso? Porque, assim, eu sou uma viciada na Bíblia. Oh, que benção. Que benção. Eu digo assim, né? Porque eu realmente sou. Então já faz muitos anos que eu não durmo sem ler Bíblia. Eu gosto, já li a Bíblia quantas vezes e podem falar o que quiser, eu gosto. A gente sempre aprende coisa nova, né? Verdade. Só que quando eu entrei nas redes sociais e tudo que você vê, você acaba criando conteúdo. Eu estava lendo a Bíblia, às vezes fazendo um devocional com a minha família, um culto com a minha família, ou antes de dormir, assim. Estava lendo a Bíblia e vinha uma ideia de conteúdo. Daí já estragava aquele espírito de comunhão, de peraí, eu tenho que anotar para não esquecer. Isso aqui vai ser rios ou vai ser um carrossel? Sabe? E isso começou a me incomodar. Peraí, não é momento para isso agora. Isso aqui é das 8 às 6. Daí você não faz horário, porque você é empreendedor, você não bate de cartão, essas coisas assim, né? Então você começa a colocar algumas regrinhas. Então eu orei muito para Deus me ajudar a conseguir separar. Entendi. Fran, eu queria voltar um pouquinho nessa linha do tempo, assim, mesmo com esse comportamento dos seus pais que você comentou, isso em algum momento colocou em xeque assim, a sua fé, ou desde criança você
entender o que era ser cristão? Eu sempre soube o que era ser cristã, né? Eu nunca duvidei, tanto porque os meus pais, eles sempre foram tementes a Deus, né? O meu pai, ele dava ensino bíblico, ele entendia muito de Bíblia e tal, só que eles não souberam, eles não aprenderam a lidar com as emoções, porque são coisas diferentes, né? Tá tudo muito junto, mas são coisas diferentes, né? Então, o cérebro e a mente estão juntos, mas são coisas diferentes, né? Então, eles não tiveram uma base psicológica saudável para passar, e quando a gente não tem, para dar, né? Não tem como. Então, o Jesus que eu conheci, né? Ele me mostrou que os meus pais eram o melhor. Eles fizeram o que eles, né? Sim. Aliás, eles deram. Eu sou muito grata, inclusive, né? Por tudo que eles conseguiram dar. Mas eu nunca duvidei. E a gente tá aqui hoje no podcast Eu Sou um Milagre, né? E essa frase, eu sou um milagre, você se identifica com ela? Já vou falar como um pessoal do Sul, né? Bah! Eu sou. Eu sempre falo que eu sou. Eu tô vendo que você tá até um pouco emocionada. Tô, porque é muita graça, né? É muita gratidão. Quando a gente passa por experiências assim, cada dia, cada suspiro que você coloca pra dentro, é algo assim, é motivo pra agradecer. Você tem filho, você tem marido, você tem um lar, você quer ver teus filhos crescerem, né? Você quer. Então, pra mim, eu sou grata, porque não era humanamente falando, de acordo com a ciência, não era pra eu estar aqui mais. Mas quem determina todas as coisas falou, continue. É verdade. Não era para você estar aqui mais. Por que não era para você estar aqui mais? Porque eu recebi um diagnóstico de uma doença grave que se chama hipertensão pulmonar. Então eu tenho muita pressão no pulmão. Todos nós temos, né? Mas no meu é mais de 3 vezes do que o normal. Meu Deus. E então é claro que o ar não vai conseguir entrar ali, né? Porque ele tem que ter uma pressão necessária para fazer o ar entrar naturalmente. Você não pensa, não faz força para respirar, né? E então, por esse coração ser muito apertado, o pulmão ser muito apertado, o coração faz muito esforço para bombear um sangue oxigenado lá para dentro. Daí o coração também fica doente, ele fica maior. Então, meu coração, né? É um músculo. Vai treinando, como se ele estivesse numa academia, né? É. E como é que você descobriu? Eu desmaiei no meu trabalho. Eu sentia muito cansaço. E também naquela rotina louca trabalhava no HSBC na época que tinha o headquarter, eu trabalhava no Recursos Humanos, que era lá em Curitiba, no Palácio Avenida, no coralzinho de crianças lá. Sei. Então o RH era lá, eu trabalhava lá. E eu sentia muito cansaço, eu falei assim, gente, eu tô muito sedentária, sou nova, e eu só trabalhava, estudava, na hora do almoço fazia inglês, aquela loucura assim, né? E daí eu falei, nossa, eu vou começar a subir as escadas, não vou mais usar o elevador. De feito, assim, na primeira tentativa eu já desmaiei na escada. Porque daí já forçou o coração e acabou dando... Daí já desmaiei ali, daí já veio a equipe médica que tinha ali mesmo, né, no prédio, e daí eles já viram, não, isso aqui não tá legal. Daí já me encaminharam direto para um hospital cardiológico, e ali eu fiquei, e já comecei a fazer exames, 1 dia, 2 dias, 5 dias, 15 dias, 20 dias, e assim foi. Fiz cateterismo, tudo. Então, eu lembro que na hora do diagnóstico, minha mãe estava comigo, né? Minha mãe e minha filhinha pequena. E você vê as sensibilidades que as pessoas têm, né? Mas ele falou assim, olha, eu queria queria falar que a tua doença a gente pode curar com uma cirurgia, que a gente pode fazer alguma coisa assim, manual para consertar, mas não é o caso, não tem como, infelizmente. E no teu caso não existe medicações avançadas, porque é algo muito raro, então a ciência acaba não investindo, porque não gera lucro. Sim. E a expectativa de vida é de 2 anos. Meu Deus. Como foi lidar com as emoções desse diagnóstico?
Não só sua, né? Sim. Dos familiares também. Sim, então, não é fácil, mas na hora você fica meio anestesiado. Você vai sentindo a força disso no decorrer dos dias. Quando você olha para tua filha, quando a tua filha pequenininha pergunta, mamãe, você vai morrer? Meu Deus. Né? Então, esse tipo de coisa. Então, o que me passava segurança naquela época? Eu já conhecia psicologia, já estudava, tudo. O que me sustenta agora, que eu acho que até um ateu nessas horas vira crente, Sim. né? Na hora que aperta. Nessas horas e no acidente de avião. Exatamente. Na hora da turbulência, não tem ateu. Se o Senhor existe, socorro. Eu falei assim, Senhor, é eu e o Senhor. É eu e o Senhor. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para mim? E ele sempre colocou no meu coração aquela coisa assim de vai dar tudo certo. Você não vai morrer. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E eu tinha uma fé que espantava as pessoas. As pessoas, assim, tanto que hoje eu continuo tendo a doença. E as pessoas não sabem. Às vezes eu falo até pra Carla assim, né? Carla, vamos só um pouquinho mais devagar, né? E dela, eu esqueço. Falei, eu também. Porque a sua aparência não denuncia isso. E assim, Deus sempre me mostrou uma coisa. Tá aqui, né, esse diagnóstico. Não coloque na tua frente, porque senão você só vai ver isso. Você não vai ver outras coisas, né, vai te tampar a vista. Não coloque atrás, senão você não vai cuidar. Coloque do lado. Olhe, cuide, faça seus exames. Mas olhe pra frente. Nossa, né? O que você tá falando, a gente fez um episódio há 2 sábados atrás, né? Foi o episódio 60 do Batista, né? E ele teve um linfoma. E as palavras que você usou aqui agora são as mesmas palavras que ele falou. Dessa questão ele usou a palavra positividade. Então, assim, vai dar certo. Deus falava com ele que ia dar certo. Então, eu acho que muito do processo de cura ou da aceitação passa pelo psicológico, né? Tô errado no que eu tô falando? Passa, total. Olha só, olha como que a Bíblia é recheada de psicologia, né? E eu estudo muito psicologia positiva, que ela é uma vertente diferente da psicologia tradicional, né? Porque a psicologia tradicional, ela foca em doenças, e dá um rótulo, um diagnóstico. E a psicologia positiva, ela trabalha muitas virtudes, valores, as tuas fortalezas, e através disso, ela te ajuda com as tuas debilidades, traumas, sofrimentos, coisas da vida que todo mundo passa. Não né? foca só no que tem de ruim, né? Aqui foca no que é ruim para tentar te trazer pro bom. Aqui foca no bom para te trazer pro, né? Melhor ainda, para deixar aquelas coisas, né? E se a gente não for pegar tão em evidência. Exato. Perfeito. E se a gente for pegar a história de Gênesis, né? Do livro de Êxodo, na verdade, o povo do Egito, né? Claro que ele tem muitas questões espirituais, é um livro que eu não quero deixar aqui passar a impressão de algo simplista, né? Mas uma das grandes lições que a gente pode tirar dessa história é que, assim, eles fizeram um trajeto de poucos dias em 40 anos. Principalmente porque eles olhavam muito para o passado. Lá no Egito eu tinha isso, eu tinha carne, eu tinha aquilo, blá, 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 deixamos aquilo lá para estar passando isso aqui, blá, 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 né? Então, assim, 2 coisas, ficar olhando para o passado e murmuração. Isso para a psicologia, isso é um tiro no pé para adoecer. Agora a gente fica pensando, né, nas pessoas que a gente conhece que murmuram, e até a gente mesmo, né, às vezes, céus, vida. A mania de ficar reclamando de tudo, né? Eu faço muita mentoria com executivos, né? Homens, mulheres, executivos, empresários. E eu faço uma mentoria de alta performance emocional. Eu trabalho muito essa questão. E é muito interessante que chega uma hora que eles trabalham tanto isso e mudam tanto isso neles que eles... Caramba, como as pessoas reclamam, né? Eu tô num momento que eu não tô com paciência para aguentar. Eu falei, tá bom, a gente vai trabalhar isso. Isso evidencia uma transformação, né?
Eu também, eu tinha uma tendência a ser uma pessoa que reclamava muito. Sim. E eu também fiz algumas mentorias que transformaram o meu pensamento. E hoje eu não consigo também ficar muito perto de se a pessoa está reclamando, porque eu sinto que é algo que vai me puxar para o meu passado. Então é uma maneira de me blindar. Exato. Né? E fora que acaba com a energia. Você fica perto de pessoas que só reclamam, parece que a pessoa tá sugando ali o que você tem de bom. É uma coisa que contamina. E quando você vê, você tá reclamando também. Né? Se você não muda o ambiente te muda, não tem como, né? Assim, você vai se tornar como as pessoas ao teu redor são. Então a gente tem que escolher bem, daí a gente volta para a Bíblia de novo, diga-me com quem tu andas, né? Então assim, sempre, Deus deixou, é o manual da vida. E às vezes, sabe que eu tenho impressão, como eu entendo de psicologia, de muitas áreas da psicologia, e daí eu penso, poxa, isso aqui já estava na Bíblia. Deus já falou, olha aqui. Só que aqui está tão simplificado, né? Tá tão, olha, lá em Provérbios 4:23, né? Acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque disso depende toda a tua vida. Tuas emoções vão te levar pro buraco ou não. Tuas emoções vai te levar pro buraco ou te ensinar a me adorar, a estar comigo, né? E olha que lindo, olha que lição, só que é tão simples e a gente às vezes acaba não dando tanta importância. Daí vem um cientista tal, blá, 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 com um estudo não sei o quê. Nossa, olha que importância de cuidar das emoções, deixa doente, ó. Depende toda a vida. E na Bíblia já estava isso há quantos mil anos, né? Então, a gente já tem disponível. O que eu tô achando bem interessante, assim, você contando a história da tua vida, é que em dado momento, assim, a psicologia e a fé, elas não andam juntos. Ou eu tô falando besteira, assim. Porque conforme você vai conversando com alguns psicólogos, a maioria das pessoas vão jogando por um sentido que não converge com a Bíblia. E eu tô percebendo que tudo que você tá falando, você tá usando a parte da emoção e a parte da Bíblia. Sim. Isso traz algum desafio para você? Assim, você já foi julgada por isso alguma vez, não? Já muito. Sou até hoje. Mas o julgamento por essas coisas como diz Paulo, né? É um elogio. É bom. Assim, o que aconteceu? Eu sempre fui muito apaixonada pelo comportamento humano desde criança. E sempre gostei muito dessa área. Só que eu li a Bíblia e via coisas diferentes, né? E acredito que existem muitas psicólogas cristãs, inclusive a gente conversa sobre isso, elas me seguem, a gente troca figurinhas, né? Elas também sentem. Só que a maioria não vai atrás, né? De buscar um discernimento, sabedoria, colocar a Bíblia como um crivo de fé. Tudo que é diferente da Bíblia eu descarto. Né? Tudo que não está batendo aqui, então falta esse interesse, né? Essa busca de o que bate, o que não bate. Então, eu acho assim, Deus abençoa a ciência em todas as áreas para benefício do homem, né? Mas nem tudo me convém. Sim. E né? fala também sobre guardar o que é bom, né? Guarda o que é bom. Exatamente. Então, falta discernimento e existe uma lavagem cerebral muito grande lá dentro da faculdade que tudo que vai para religião, tudo que vai para cristianismo, principalmente, não é ciência. Então, existe uma doutrinação que é uma religião também, é uma fé também, porque se eles estão acreditando em alguma coisa, nem que seja na ciência, é um tipo de fé. Né? Só que eles não veem isso, que eles tratam a ciência como uma religião. Então, quando eu fiz mestrado, eu tinha professores do mestrado que falavam, era um mestrado
está num momento político, eu não posso falar muito, né? Mas aqui é tranquilo. Vai cair o engajamento. Vamos aí, deixa eu usar. Mas era um mestrado de esquerda. Defendia, assim... Geralmente esses cursos, né, de humanas são de esquerda. Sim. E esse mestrado era ferrenho também em esquerda. Então, era um curso que defendia minorias. Sim. Então, lá, cada pesquisador estava defendendo a sua causa, fazendo uma pesquisa específica por minorias. E todo mundo pegava muito no meu pé porque eu falava de Deus. E eu não escondia isso e nunca vou esconder. E dei crítica, sarrinho, brincadeirinha, aquelas coisas. Daí chegou um dia que eu cansei com um professor pós-doutor na sala, pós-doutora. E falei assim, gente, que hipocrisia de vocês. Vocês falam em defender minorias, em ajudar pessoal LGBT, pessoal não sei o quê, blá, 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 a se inserirem na sociedade, a terem qualidade de vida, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas vocês ficam fazendo piadinha, desmerecendo alguém que é cristão? Vocês não veem que tá incoerente a coisa? E não era nem a coisa quente, porque isso já faz muitos anos, não tinha nem a coisa quente, né, direita e esquerda ainda, né, como tá hoje em dia. Então, eles falavam assim, nossa, você tá aqui no mestrado e você ainda acredita em Deus? Tipo, você ainda tá naquele degrau. Sim. Né? Desmerecendo o seu conhecimento, então, naquela época, né? Porque para eles, quem estuda não é concebível que tenha uma fé. Eu fiz administração com ênfase em comércio exterior e a principal conduta dos professores que eram ligados já à matéria em relação ao comércio exterior era cuidado com as falas, principalmente quando você estiver com pessoas de outras nacionalidades, porque tudo brasileiro fala assim, esse projeto vai dar certo? Se Deus quiser. Então, lá fora, isso é mal visto, porque dá a impressão de que, tipo, já está perdido. Né? Então, talvez essa seja a relação na faculdade ali que se tem, né? Sim. O que deixa na mão de Deus já está sem esperança, quando, na verdade, temos esperança em tudo, né? Se ele tá, a vitória já tá. Sim. Já está garantida. E depois da descoberta, né, dessa doença sua, teve ali, os dias foram se passando, você recebeu o diagnóstico, demorou muito até o processo, pode dizer que você está curada ou está estabilizado? Então, eu estou estabilizada. O que os médicos dizem? Dizem porque eles não têm uma explicação lógica, né, para a coisa. Que o meu corpo se adaptou muito bem à doença. Não tem uma explicação científica. E nem vai ter. Eu não sei até quando Deus vai me permitir estar aqui. Eu só sei que essa história não é minha. Eu não tenho o direito de não contar. Amém. Né? Porque ela não é minha. Então, é para engrandecer e louvar o nome do grande eu sou. E olha, é tanta coisa, né? Mas quando eu saí do mestrado, comecei a dar aula em universidade, e a louca por estudar quer ser professora, né? E logo em seguida, o meu marido recebeu uma proposta pra gente ir pra fora do Brasil e pra gente morar no México, era uma proposta muito boa. E daí, eu tinha acabado de realizar o meu sonho de ser professora. Poxa, eu sou mestre, eu sou pesquisadora, aquelas coisas assim, né? E daí, agora eu vou abrir mão, mas minhas filhas, vai ser bom pra elas, pra ele e tal. E a gente, pelo bem da família, a gente faz um monte de coisa, né? E eu não me arrependo disso. Só que eu tinha aquele desejo muito grande de ensinar. E daí eu cheguei lá no México, né, no começo eu não falava espanhol ainda, as minhas filhas estudavam em escola internacional, que é período integral, e meu marido trabalhava o dia inteiro e eu não tinha amiga. E se eu fosse na rua, eu não ia conseguir me comunicar, né? Então, o que eu vou fazer? Nossa, eu tenho tanta coisa aqui. Vou começar a falar na rede social na minha língua, lá pro Brasil. Né? Então, lá do outro lado. Então, eu comecei a falar. No começo eu falava com aquela linguagem de psicologês, né? Que ninguém entendia. Depois eu fui entendendo que quanto mais simples eu falasse, mais as pessoas iam entender, iam aplicar e iam ter resultados, né? Então também é um processo, né? Toda essa comunicação, esse simplificar da coisa. E as coisas começaram a dar certo e Deus foi colocando no meu coração que eu seria professora de uma forma diferente. E eu, assim, aquelas pessoas que não gostavam de
não conseguia gravar vídeo, não gostava de fazer stories, essas coisas assim. Te entendo. Né? E não que eu seja uma pessoa influente já hoje, assim, não sou. Eu gosto de algumas coisas não mostrar, né? A gente tem esse... Mas Deus foi falando assim, ó, você vai falar de educação emocional para cristãos. Para cristãos. Para cristãos. E eu não entendia. Eu não entendi o porquê. E o que aconteceu? E isso tudo daí, depois, com os anos, né? 3 anos que eu tô aí, eu comecei a entender por quê. Porque muitos cristãos, existe assim, cristãos que acreditam que, eu não gosto de colocar só, eles acreditam assim que... Pode usar o só. Tá bom, vou usar o só. Só usar o só. Que é só ir na igreja e orar. Uhum. E tem os cristãos que vão colocam mais fé na ciência do que em Deus. E a gente não sabe a maneira de cura de Deus. Às vezes a gente acha que é de um jeito, mas ele sabe o que tem que trabalhar na gente. Vem a questão do julgamento, né? Tipo assim, fulano tá ansioso, tá depressivo, mas também não tem fé? Não tem fé, não ora, não vai na igreja, não busca, não sei o quê, né? E às vezes é uma questão biológica ali, assim como existe o câncer, assim como existe diabetes, existe uma razão, inclusive fisiológica, para depressão, ansiedade. Até hormonal. Eu fui diagnosticado uma vez com depressão, logo depois de ter tirado a tireoide, e aí quando fui ver, tipo, meus hormônios estavam completamente desestabilizados, e o médico falou, você tá com uma depressão química. Então, o hipotireoidismo, que eu tava na época com TSH lá nas alturas, fazia eu ter todos os sintomas de depressão. Sim, e claro, ele cria. Então você tem que juntar todas as ferramentas que tem até você fechar um diagnóstico. Né? Exatamente. Depois eu até quero voltar nisso, tá? Tá. Me lembre. E então ele começou a entregar isso para mim, que eu tinha que falar. Então eu descobri, claro, existem muitos grupos, né? Mas é a grande maioria. Então, eu tenho que falar assim, olha, se você tiver um câncer, Deus o livre que não, mas você vai orar, você vai buscar intensamente Deus, mas você vai fazer um tratamento. É a mesma coisa com o emocional. E aqui, ó, que bom que você estuda e busca conhecimento, mas a ciência que você está estudando está tentando descobrir coisas que ele criou. Meu Deus, é verdade. Nada mais, nada menos. Então, assim, equilíbrio, né? Equilíbrio. Nosso Deus é um Deus de bom senso. Então, são públicos diferentes, a gente leva patada dos dois lados. Tá na exposição. Procura um médico, não tem fé, tá ansioso, não tem fé, aí você tem que ficar ali trabalhando, né, no meio pra... E se for tentar agradar todo mundo também, a senhora acaba não tendo identidade, né? Sim. Engraçado é que hoje eu ainda estava ouvindo uma rádio e a pesquisa uma rádio evangélica, né? A pesquisa era síndrome do pânico é falta de fé, e as pessoas ligavam para opinar. E eu ouvi assim algumas coisas que nem a Elaine falou, né? Talvez essas pessoas que opinaram pela falta de fé, eles não têm, na verdade, até o conhecimento, né? Do que os hormônios ali alterados ali na questão ali da saúde pode provocar nas emoções, né? Sim, sim. E cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, e são muitos fatores, né? Não dá para falar só um ou outro. Por exemplo, tem gente que fala assim, porque hoje em dia tá em moda, antigamente não existia nada disso, né? O vovô, na minha época não tinha nada disso, hoje tem nome para tudo, para todo tipo de doença. Só que também não existia o estilo de vida que se existe hoje. Hoje, cada vez mais comidas industrializadas, estilo de vida cada vez mais para a gente não se movimentar. Enfim, então o estilo... Excesso de informação também. Né? O estímulo no cérebro, desde criança você já recebendo ali iluminação de tela, de... Sim, e não só o conteúdo, mas a qualidade da luz. A luz azul, ela é a senhora da ansiedade. Né? Ela estimula o nosso cérebro, inclusive estimula
regiões do nosso cérebro que deveriam ser estimuladas só em estado de muito perigo. Meu Deus. Né? Quando você está diante de um assalto, né, de extremo perigo, que essas regiões deveriam ser acionadas. Mas o rolar da tela do celular faz essa região ser acionada. E quantas vezes você roda o dedinho por dia? Ixi, não dá nem para contar, né, Sansão? Então, enquanto a gente tenta contabilizar isso, eu tenho um recadinho para você. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês da Tizan. A Tizan é o melhor lugar para você fazer o teu conteúdo. Você que tem o sonho de ter o seu podcast, não perca tempo. Entre em contato com eles agora. Eles vão fazer para você o desenvolvimento da tua logo, toda a sua marca, aqueles pequenos vídeos para você postar nas suas redes sociais. Tudo é com eles, o melhor lugar, assessoria top. Não perca tempo, venha para a Tizan. Já estamos de volta. Dona Elaine, tá gostoso esse papo aqui hoje, hein? Meu Deus. Olha, se você chegou até aqui nesse episódio, não se inscreveu ainda no nosso canal, não deu um likezinho aí, poxa vida, fortalece aí para essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. Hoje o conteúdo tá formidável e vai ajudar muitas pessoas. Verdade. Fran, você pediu para que eu não deixasse você esquecer de voltar no ponto que a Elaine falou da questão hormonal, da né? questão hormonal. Sim. A importância da gente cuidar do corpo, né, da alma, do espírito, porque somos seres tricotômicos, sim, né? Sim. E se alguma coisa está desequilibrada ali, acaba não fluindo muito bem. Então, não adianta só também cuidar só do corpo, não cuidar da alma, não cuidar do espírito, né? E a gente precisa encontrar esse equilíbrio com toda essa correria do dia a dia. Aí é que é o difícil, né? Então, acontece muito das pessoas que eu atendo hoje em formato de mentoria falarem assim para mim: nossa, Fran, que rápido, como é rápido. Elas veem resultado muito rápido. E eu acredito que a fórmula para isso, a resposta para isso é justamente isso. Porque quando a gente vai lá em Gênesis 2:7 e a gente entende que tem a matéria, Deus formou com as próprias mãos ali o barro, soprou o fôlego de vida e nós passamos a ser uma alma vivente, aquilo, nós somos junção de corpo, espírito e mente. Mente e alma, mesma coisa. Né? A gente acaba, eu falo mente porque eu estudo muito a mente, né? Mas alma e mente é a mesma coisa. E então, assim, nós temos essas 3 esferas que não podem ser ignoradas. E um dos grandes tiros no pé, vamos dizer assim, da psicologia como ciência foi tentar, na verdade, ela conseguiu, né? Tirar ali a espiritualidade, desconsiderou o espírito para o tratamento. O corpo também quase que totalmente. Existem algumas abordagens que considera, né, o cuidado do corpo, faz caminhada, faz isso, faz aquilo, para produzir hormônios, né, de satisfação, blá, blá, blá. Mas a maioria quer cuidar do emocional, só cuidando do emocional. Só que nós somos um ser integral. Não faz nem sentido, né? Então, assim, quando você olha o ser humano nessa integralidade e cuida dele, é claro que vai ser mais rápido. Inclusive, isso envolve a gente trabalhar a nossa identidade original, né? Se a gente aceita que nós somos corpo, espírito e mente, nós aceitamos que nós temos um espírito e que a gente tem que alimentar, assim como a gente come 3, 4 vezes por dia, para alimentar o corpo, a gente tem que alimentar o nosso espírito e a gente tem que alimentar a nossa alma, nossa mente, né? Então, quando a gente promove esse equilíbrio, tem remissão de doença, tem, enfim, né? Tem clareza de pensamentos, ansiedade zerada. Então, a vida da pessoa melhora muito. O sofrimento vai embora. Então, os resultados vêm não só para a pessoa, como para a família, para as pessoas que convivem junto. E são assuntos muito recorrentes, né? Hoje, a questão da ansiedade, né? De você querer viver à frente do seu tempo. Sim. Então, através de mentorias, a gente conseguiu, né? Se livrar desse mal aí do século. E as pessoas falam, mas como é que foi o tratamento? Assim, foi só a gente entender que existe um Deus que pode tudo. E a ele pertence o amanhã. Eu não posso controlar o amanhã. E ficou um pouquinho mais fácil, assim, porque entre nós, assim, eu tinha um nível muito elevado de ansiedade. E hoje eu percebo que
quando eu estou retornando, assim, para alguma coisa que vai me desestabilizar na questão da ansiedade, eu consigo já fazer esse mapeamento e eu consigo como se fosse me regular, assim, né? Falando, não, calma aí eu vou para a Bíblia, aí eu exercito a minha fé e aí hoje eu vou conseguindo me controlar. E eu queria te fazer até uma pergunta, que já que a gente está falando de situação emocional, eu conheço uma pessoa, não quero expor aqui quem é, mas eu conheço uma pessoa que eu considero que ela tem um controle emocional absurdo. Assim, poucas coisas desequilibram ela. Ela é capaz de absorver no momento de pressão e a calma que ela tem acaba assim, irritando assim, as pessoas que estão em volta. O excesso de controle emocional pode trazer algum malefício no futuro? O que você está chamando de controle emocional, será que é controle emocional mesmo? Não precisa responder, porque eu sei que é uma pergunta difícil, tá? É aquelas perguntas retóricas. E outra coisa, a palavra certa seria uma administração emocional, né? Controle a gente não tem de nada e que a gente entregue nas mãos de Deus todos os dias. Mas cada caso é um caso. Mas será que é controle? Porque às vezes a pessoa ela tá calma por fora e fervendo por dentro, produzindo uma doença por dentro. E foi exatamente o que aconteceu comigo, porque nessa fase que eu, né, apresentei essa doença, eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. Então, às vezes, ela só está produzindo uma doença para não explodir. Então, o certo é a gente aprender a lidar com as emoções. E assim, eu sempre digo, né, que nosso Deus é um Deus lindo, porque ele poderia ter feito o ser humano sem emoções. Ele poderia ter feito sem emoções. E as nossas emoções básicas lá, que nem daquele filme lá, o Divertidamente, aquilo lá é real. Né? Aquilo lá são as emoções, a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo. Esqueci um agora. Só porque eu tô ao vivo e esqueci. E isso faz a gente se movimentar. Inclusive, a origem da palavra emoção é movimento. Para te colocar em movimento. Mas qual movimento? Então, assim, se Deus colocou o nojo lá, é para te proteger, né? Para proteger de envenenamento, de, poxa, não, isso aqui sujeira. Às vezes nojo de pessoas, peraí. E eu tô falando isso aqui ao vivo, a gente tem que tomar cuidado, mas é o discernimento, né? Não propriamente de, mas peraí, não tá legal, né? Essa sensação de cuidado, perigo, acende a luzinha amarela. A alegria, ela tem uma função de trazer a vontade de repetição de algo. Quando a gente passa um momento alegre, a gente quer repetir aquilo, né? Então, exercícios ali, áreas da nossa mente com relação a memórias positivas. A tristeza, ela tem uma função de regulação de reflexão mesmo. Então, todas essas emoções, elas são positivas, até a tristeza e a raiva. O que traz doença, o que traz problema é não saber lidar com essas emoções. A Bíblia fala que Deus se irou. Então, ele fez a gente imagem e semelhança dele. Né? Então, o problema é que a gente não sabe lidar com isso. A gente é dominado por isso, né? Então, assim, as nossas emoções, elas têm a função de servir a Deus acima de qualquer coisa. Servir a Deus, servir ao próximo, servir a nós, a cuidar da gente, né? Só que às vezes falta esse discernimento e as pessoas acabam não tendo, não crescem com esse conhecimento. Eu também não cresci, né? Então, por falta mesmo de conhecimento, o povo padece. Hoje já tem uma preocupação maior, né? Em relação desde a primeira infância. Sim. Porque existiam muitas falas que acabam causando trauma e você vai carregando isso, né? Você chega um adulto perfeccionista quando você vai ver porque você foi uma criança extremamente cobrada antes do tempo. Então, hoje já existe um cuidado por parte dos pais de tentar, né, no mínimo, cuidar das suas emoções para não transferir muita coisa para as crianças, né? Você falou, né, isso chama muita atenção, essa frase, porque a apatia emocional, ela também é uma doença. Né? Você acabar se desligando do mundo e nada mais te afeta. Né? Quão conectado eu tô com a realidade? Peraí. Né? Tem alguma coisa que não tá legal. Às vezes parece algo muito legal,
mas... Para que é muito sanguíneo, né? É. Aí tá perto de uma não, pessoa que não demonstra muito. Isso causa, assim, uma preocupação, né? E diante de tudo que a gente até já falou até aqui, eu queria te fazer uma outra pergunta, que eu tô fazendo as perguntas aqui que tá me confrontando aqui. Vamos lá. É possível manter um emocional blindado na sua opinião? Assim, porque é um desafio. É bombardeado possível. de todos os lados, né? Não, eu adoro. Literalmente adoro falar sobre isso. O que é um emocional blindado, né? Você anda num carro blindado, você está protegido, né? Você vai passar num shopping para pegar um cartãozinho para entrar, você vai abaixar a janela. Os vidros da frente vão abrir, só que você vai ver para quem que você vai abrir a janela. Você escolhe. Então, o que isso traz? Isso traz uma permeabilidade. Você começa a ter clareza do que é teu e do que é do outro, do que você permite e do que você não permite. Como é que eu estou reagindo às coisas? Como é que eu estou reagindo ao mundo? Está sendo proporcional ao nível de estímulo? Ou eu estou estourando muito alto, ou estou estourando muito pouco, né? Estou na apatia. Então, o excesso, a gente estava falando das emoções, o excesso de alegria também é prejudicial. Né? É um estado de... não, fugiu de novo. Outra Euforia. Palavra. Euforia. Todo excesso esconde uma falta, né? Todo. Então, tanto lá, tanto cá, gera doença, né? Então, eu acredito que é esse caminho, é sempre o discernimento. Né? Escolher o caminho do discernimento. Até mesmo quando você vai baixar o vidro blindado, ele só baixa até um certo... né? Não baixa tudo. Não, tem uns que abaixa tudo. E hoje existem técnicas, inclusive eu ensino isso lá no treinamento de emocional blindado, existem técnicas pautadas na neurociência que são utilizadas para te ensinar a lidar com situações extremas, com todos os tipos de situações, de alegria, né, de tristeza, enfim. Então, tudo é treino. Assim como um músculo, se ele não funciona, ele atrofia, né? Se ele não trabalha, ele atrofia. Tudo na vida é para ter movimento. O Espírito Santo não nos coloca em movimento, né? Então, as coisas precisam estar em movimento. Então, a nossa mente, esse aprendizado emocional também precisa estar em movimento, senão quando a gente precisar, a gente não vai ter, né? Então, existem técnicas, e eu gosto muito de usar a neurociência, porque sai muito do achismo. E o que a gente consegue ter uma certa previsibilidade e algo que você consegue confirmar, não só na prática, mas como em exames, poxa, Deus fez. Sabe? É muito mais próximo da criação. Fica muito mais fidedigno. Isso aqui tem o DNA do Pai. Né? Então, cada descoberta que a ciência faz é um achado. Ainda mais. Exatamente. Meu Deus, é forte, hein, dona Elaine? Muito forte. Inclusive, olha só, eu vou até contar algo pessoal aqui meu, vou abrir aqui. Fique à vontade. Eu tive, esse final de semana eu tive uma inflamação, né, no corpo, daí tive febre e tal, fui pro hospital. E meu exame lá de inflamação deu alto. E daí eu tava com o meu parceiro, meu estrategista, e a esposa dele, foram me levar no hospital. E daí o médico fez os exames, tal, daí ele fez exame de dengue, de covid, tudo, daí deu tudo negativo. Não era nada. Mas a inflamação estava alta, e daí ele falou assim, olha, todo mundo tem ansiedade, até psicólogo, né? Que é uma reação normal do corpo. Sim. Daí ele pegou e falou assim pra mim, olha, todos os exames deram negativo, mas você tá com uma inflamação. Eu falei assim, ó, tá, mas tem uma inflamação, e o que pode ser essa inflamação? Dele, ó, essa inflamação pode ser de muitas coisas, desde câncer até... No hotel, eu não prestei mais atenção em nada do que ele falou. Né? Ele começou com câncer. Ele falou aquilo, na hora, eu senti um gelo aqui, né? Porque daí automaticamente corta o fluxo sanguíneo aqui, né? Então, diminui. O frio na barriga que a gente sente é literalmente o nosso sangue saindo do estômago, indo para as partes de músculo para você entrar
luta ou fuga, para se preparar para algo. É mesmo? Exatamente. Não sabia disso. Então, me deu um frio na barriga. Sim, é o teu corpo te preparando para algo importante. E foi exatamente o que eu senti aqui, né? O frio foi na nuca. Daí já não prestei mais atenção no que ele falou, eu tô com ansiedade. Só que eu não falei nada. Eu só fiquei olhando pro médico, os dois estavam sentados do meu lado. Não ouve mais nada, né? Eu tava sentada na maca. Eu só falei assim, doutor, eu vou continuar escutando o senhor, só que agora deitada, tá? Pum. Peguei e deitei. E fiquei ali, deitada. A gente chega numa fase da vida que a gente não se importa mais com o que vão comentar, né? Se fala que a gente é louco e tal, a gente não liga mais. Daí, tá. E falou, de repente passou a ansiedade, já levantei, já conversei, peguei as requisições, sabe, tudo certo. Ele, não se preocupe, tal, né? Não, eu falei, não sei o quê. Daí passou. Daí a gente tava indo embora, eu tava com o meu estrategista, e daí eu falei assim, Will, você viu o que aconteceu lá? Ele, não. Então, olha só, esse negócio das técnicas estão tão forte em mim, eu vivo tanto isso, que eu nem me dei conta que na hora eu tava olhando pro médico, não tava pensando em nada, nem escutando o que ele tava falando, eu só pratiquei uma técnica extremamente importante para ansiedade. Existem várias técnicas, mas essa para mim é uma técnica que eu gosto mais, cada um vai se identificar com uma específica, né? Sim. Então, quando você deita, você está numa crise de ansiedade, eu não estava em crise de ansiedade, mas eu estava com ansiedade. Quando você está nesse momento de ansiedade ou crise, quando você deitar, você desativa, né, o teu sistema simpático. E você entra num estado de repouso. Daí você automaticamente mostra pro teu cérebro, peraí, tá tudo bem, você tá deitado, não precisa correr, não precisa... Tem gente que já está num nível muito alto, que daí tem que ser outras técnicas. Mas você dá um comando pro teu corpo, o teu corpo dá um comando pro teu cérebro para ele acalmar. E a própria posição ajuda a oxigenar várias partes do corpo também, né? Também. Você vai estar na horizontal circulação, ali. tudo, Sim. Né? Então, eu nem pensei, não, vou praticar uma técnica. Foi no automático. Né? Pum! Depois que eu me toquei, que eu pratiquei, né? Que eu fiz e funcionou. Então, poxa, por que não ensinar isso para as pessoas? Né? Então, eu acho, é lindo, né? Eu acho essas coisas lindas. E você compartilha mais sobre essas técnicas somente em cursos, mentorias ou também na sua página lá no Instagram? Algumas sim, algumas eu deixo lá, né, e, enfim, a técnica do gelo, técnica de respiração. Da respiração, acho que é uma das mais usadas também. Me ajudou muito tempo. Sim. Porque quando você tá ansioso, quando você vai ver, é o 4, você não 7, tá 8, respirando, não? né? Eu falo a respiração quadrada. Quadrada? 4-4-4. Ah, essa aí é... Porque eu puxava 4, segurava 7 e soltava 8. Essa é uma técnica também, né? Mas olha lá, mas tem um asterisco, ó. Vamos descobrir o que é o asterisco, ó lá. Eu acho que para um momento de ansiedade, o 7... Já vai deixar a pessoa... não contribui. Eu ia ficar mais ansiosa. Falta muito pra soltar. Não vai chegar nunca. Eu já associo com perdão. Ai, meu Deus. Bom, enquanto a gente toma mais um golinho de água aqui, eu tenho mais um recadinho para você. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar para vocês da Vidros Magno. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado para fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrátil, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante, vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnos fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Olá, eu vim aqui falar para você da Boutique Amarilis. Fica localizada lá em Santana do Parnaíba e também tem uma outra unidade que é em Pirapora do Bom Jesus. É uma loja que eu adoro, faço uso das roupas de qualidade para todas as idades e tamanhos. E eles estão agora com uma coleção nova de alfaiataria de linho, já para o verão aí 2024. Vocês precisam conhecer a boutique, vai lá, conheça a Leude, o David, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Boutique Amarilis. Já estamos de volta. Muito bom, hein, Elaine? Muito Meu mesmo. Deus, essa questão do emocional blindado, ela
Isso me deixou aqui com mais curiosidade, hein? Isso aí, vamos atrás para estudar. Vamos atrás. Você já está inscrito no nosso canal? Você já tá seguindo a Fran? Pelo amor de Deus, né, cara? Acabou aqui, entra lá no Insta, segue a Fran. Fran, no início aqui a gente comentou, né, sobre a psicologia cristocêntrica, que existem alguns profissionais que tentam separar, né? Porque eu acho que ainda tem uma limitação em relação à profissão, chamado, e as pessoas acabam não ligando, né, a profissão que a gente tem, que muitas vezes é até um dom, e o dom ele é de Deus, com ali a Bíblia. Como você foi chegando nesse raciocínio aí da psicologia cristocêntrica? Uma vontade enorme de querer servir a Deus acima de todas as coisas. Não precisa ser entendido de psicologia para saber que muitas coisas se contradizem, né? E quando você vai se aprofundar no estudo, você vê que a psicologia, ela é linda, né? Eu não tô aqui para jogar pedra, porque tem muitas famílias e vidas que foram restauradas, né, por causa disso. Só que também tem muito mal que foi causado, né? Porque quando a gente tira Cristo da fórmula, vai dar probleminha, né? Mas o que acontece? Quando a gente vai ver a base histórica, né, do surgimento de tudo isso, a psicologia ela tem uma influência filosófica muito num ponto negativo. Por exemplo, correntes como o hedonismo, né, é muito forte na constituição da psicologia. E os psicólogos, eles, na grande maioria, né, não vou dizer todos, mas a grande maioria não se interessa para saber o que está influenciando isso aqui. O que importa é saber técnica, vamos atender, vamos montar o consultório, né, e pronto, acabou. Né? Não estão interessados na raiz daquilo. E o hedonismo, por exemplo, é aquela coisa assim do prazer acima de todas as coisas. Vocês são um casal e estão de comum acordo que querem abrir o casamento de vocês? Vai fazer bem? Vocês vão ter prazer de se sentir feliz com isso? Vamos lá. Você entende? Então, assim, cadê os valores? Cadê os princípios? Peraí, em algum momento isso vai dar problema, vai trazer sofrimento. Se existe uma regrinha lá no livro de capa preta, é porque alguma coisa tem. Então, hoje está muito assim, não tem regra, não tem isso, não tem aquilo. E a regra, na verdade, ela é feita para nos proteger. Sim, os limites, né? Limites, lei de trânsito está ali para nos proteger. E a Bíblia é um livro de amor, de proteção. Filho, olha aqui está a história do mundo. Eu venci, você sabe que é uma história que eu venci. Por enquanto, aqui você vai sofrer, cuide, tem bom ânimo que eu venci, né? Então, nesse decorrer aqui que a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, a gente tem que buscar a que Deus que a gente está servindo. Então, tem muitos profissionais que acabam, até por uma insegurança pessoal ali da pessoa, seguindo ali o by the book, né? Ali o cara crachá, que a psicologia fala e pronto, acabou, e às vezes até pessoas cristãs, e acabam vivendo aquilo como se fosse uma religião e não questionando. Porque você é ensinado para não questionar. No sentido de, não, fora a religião. Só que eu te pergunto uma coisa, quando você como profissional, quando você entra num consultório, você não deixa os seus valores para fora. Você vai ser ético, claro, responsável, só que o profissional que ele é cristão, ele esquece que às vezes tem questões que vai ficar entre a ética e a moral. A ética, ela é importante. E são questões difíceis. Mas se a ética bater com a moral, a gente fica com a moral. O cristão. Eu não vou abrir meu casamento. Sabe, tem coisas assim que não são negociáveis, que nem entram. Os princípios, né? Exato, é eterno. Então é esse tipo de coisa que, resumindo, que Deus você escolhe servir. É verdade. É verdade. Então, não tem como, né, agradar dois senhores. Então, eu escolhi qual senhor que eu ia agradar. E é claro que eu desagrado
né? E pago preço por isso também. Então, o centro da psicologia, inclusive existem algumas teorias e livros, né? Eles colocam o ser humano como centro de todas as coisas. Né? Então, importa os seus desejos, é o que você quer, é você, né? Existe até a psicologia centrada na pessoa, que é uma teoria dentro uma das abordagens. Então, sempre o ser humano o centro, sempre o ser humano o centro. E a gente tem um livro fantástico, milagroso, que fala que quando a gente vira o centro, dá problema. Teve um que caiu com 1/3. Às vezes que eu fiz também. Então, não adianta. Daí eu pensei assim, poxa, peraí. Vamos colocar ele no centro? Ele é o maior interessado em curar almas. Ele é o maior interessado. Verdade. Ele vai estar no centro. Porque foi ele que criou. Ele que criou. A nossa mente, o nosso cérebro é a sede da nossa espiritualidade. Se a gente tem um relacionamento de mágoa com o nosso pai, e muitas vezes a gente tem, de alguma coisa, às vezes específica, às vezes no geral, a gente vai carregar isso para a nossa relação com Deus. Sim. Inconscientemente. A pessoa às vezes vai morrer e não vai se dar conta. É um Deus que pune, é um Deus isso. É a quebra da paternidade, né? Você não consegue entender que Deus é pai, se você não teve... Porque você viu aquela expressão de amor de pai, né? Então, poxa, claro, o que te salva é a graça e ponto, acabou. Mas por que não melhorar? Se você está tendo acesso a esse tipo de conhecimento, por que não aprender, não desenvolver para melhorar tudo na tua vida, teu trabalho, tua relação com filhos, a tua saúde e o teu relacionamento com Deus? Ver a vida, né, de uma forma... Então, eu acho que é uma palavra de cura, né? E, enfim, tenho comprado algumas brigas com isso aí, mas eu pretendo manter Cristo no centro. Você entendeu o seu propósito, né? Sim. Não tem crise de identidade. Nenhuma. E como diz Esther, se precisar morrer, eu morro. De qualquer jeito ela ia morrer, então ela ia morrer do lado de Deus. Exato. Que é lucro. Sim. Como você falou, né? A questão do posicionamento, né? Eu acho que, assim, grande parte desses conflitos aí que ocorrem com pessoas que ainda têm essa crise de identidade porque não entendem quem elas são em Cristo, é justamente porque, assim, ele tem todo o conhecimento, mas o que falta principal é o posicionamento. Sim. Eu tive parte do meu testemunho, ele passa por uma falta de posicionamento também. E teve um momento que eu fui confrontado que eu precisei negar várias coisas para seguir um caminho que eu entendi que era aquilo que Deus tinha para mim. E foi fantástico porque nesse posicionamento Deus realinhou toda a minha vida. Então, muitos processos que para algumas pessoas demoraram, outros estão demorando na visão humana para se finalizar. Deus, ele não pulou o tempo a meu favor, mas ele colocou numa posição que eu deveria já estar. Pronto. Então, acho que bate muito com a nossa escolha por Cristo, né? Esse podcast aqui, eu vou até abrir um pouco, eu nunca comentei isso em nenhum episódio, mas hoje eu tô me sentindo muito à vontade, porque como nós sempre fazemos uma oração aqui, né? Algumas pessoas veem nos takes que a gente posta, da gravação, que a gente sempre faz uma oração. E a gente... Há umas 2 semanas atrás, a gente fez uma oração para Deus, assim, muito sincera. Sabe, assim, Deus envia pessoas que o Senhor quer que esteja sentado ali naquela mesa, né? E era totalmente improvável a gente se conhecer, né? Você mora em outro estado. Agora sim. Você mora em outro estado e surgiu essa oportunidade através de um relacionamento, por isso que eu deixo também claro aqui a questão de você estar sempre próximo de pessoas, né?
Então, através de um relacionamento com a Carla, ela comentou sobre você e quando ela falou assim, eu falei, Carla, é isso, sabe? Essa é a resposta de oração. A Fran participar do episódio com a gente é resposta de oração. Então, é a importância de você entregar o seu coração para Deus, fazer uma oração sincera. Né? Então, eu estou muito grato, assim, muito grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui com você. E que em nome de Jesus, que esse conteúdo, como você orou, né, chegue nos cantinhos do Brasil, porque Deus sabe quem está precisando. Amém. É isso. Você sabe, quando eu estava lá no México, eu comecei nas redes sociais, ali tinha, sei lá, 60 seguidores, não tinha nem 100 seguidores. Daí, teve um comentário de uma pessoa que morava no Acre. Eu nunca fui no Acre, né? E eu tava do outro lado, né? Tava em outro país, em outro continente. E ela falou que ela morava no Acre e tal. E ela falou assim, olha... ela não falou abertamente com essas palavras, mas... ela falou assim, eu estava com pensamentos muito negativos contra a minha vida, não sei o quê. E o teu vídeo fez eu parar. Enfim, ela falou de um jeito que aquilo me tocou. Deu, caramba, olha onde que eu tô. Olha onde que ela tá. E eu acredito que o Espírito Santo é muito mais forte que o algoritmo. Sim, com certeza. Levou a mensagem para ela. Não sei como que ela tá, não sei se ela, né, vai ver isso ou não. Mas o que eu penso assim, Deus sabe aonde precisa chegar. E basta. Né? Então, isso para mim é tão forte. Sabe? É o meu desejo também. Então a gente estava com um propósito muito alinhado. É verdade. E aí Deus só juntou os coraçõezinhos ali. É bem isso. A gente está se aproximando do final, infelizmente, né? Sim. Mas eu sempre faço uma pergunta e eu gostaria que você respondesse olhando para essa câmera aqui. Fran, se você pudesse resumir a sua vida em 1 minuto, como ela seria? Eu vim para essa terra para uma missão maior do que eu. E quando eu tirei o eu do centro, Jesus fez tantas coisas boas. Então, é justamente hoje que eu respiro. É justamente hoje que eu respiro. Hoje que eu não tenho pulmão é que eu respiro. Por quê? Né? Por colocar Deus no centro. Buscar isso todos os dias. É isso. Amém. Amém. Ai, Jesus! Essa moça faz eu quase chorar aqui. Eu tenho que ficar me segurando. Tá controlando suas emoções? O Fernando comentou esses dias lá. Se fosse eu chorava toda vez que eu ia apresentar. Porque realmente a gente é muito privilegiado. Uhum. Eu e Elaine, de estar aqui hoje. 62 pessoas sentaram à nossa frente, 61, como foi eu, sentaram à nossa frente e contaram um testemunho. Contaram algo que mexeu comigo, que mexeu com a minha fé, que me fez ser mais cristão e ter, principalmente, a questão do posicionamento como algo muito sério. Sim. E eu vejo isso mais uma vez nesse episódio e agradeço a Deus. São mais de 62 casais. É verdade, hein? Verdade. É isso aí, ó. Sansão lá já Mais de deu... 62 porque teve casais. Teve casais. Só providenciar um microfone para esse moço. É isso aí. Fran, você quer agradecer alguém? Quero agradecer vocês, né? Pela confiança, pelo convite, pela oportunidade. Acho que quanto mais essa mensagem, né, for espalhada, a gente está levando o nome de Deus. Amém. Né, o que mais importa. E por a gente ter se conhecido também. Sim. Então isso... E já me convidou para ir para Caxias do Sul, gente. Sim, Cachuvas. Porque, sabe, aqui só é um encontro, é o primeiro contato. É verdade. Né, de algo assim, só Deus sabe. É verdade. É isso aí. É isso aí, dona Elaine. Qual o resumo de hoje? O resumo de hoje eu acho que é a importância da gente tratar sempre as causas e nunca as consequências. Porque você acaba mascarando os sintomas. Perfeito. Medicina, a mesma coisa. Eu tive esse entendimento hoje. É isso aí. Gente,
Espero que você tenha gostado, tenha deixado aquele like, que você já tenha lá seguido a Fran no Instagram, né? Você não vai perder a oportunidade de ter esses conteúdos aí na sua timeline ali toda hora. E principalmente, explore todos os nossos conteúdos, nós temos algumas playlists separadas por tipo de testemunhos, tá bom? Com certeza vai edificar a sua fé. E sabe de uma coisa? Eu te espero na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.